Estamos de volta e agora nós vamos falar com a psicóloga Gabriela Miranda sobre psicologia organizacional. Olha só, nome difícil, mas que com certeza ela vai explicar com maestria para nós. Bem-vinda, querida, tudo bem? Obrigada. Boa tarde a Recém-formada, todos. né? Exatamente. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, André. Obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, por poder estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional, que ainda muitas pessoas não conhecem ou já ouviram falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Ela é uma área em expansão na psicologia, que abrange majoritariamente as multinacionais, as empresas maiores, mas que tem se estendido para as empresas menores também. Olha só, acaba dando um ótimo ramo em Ponta Grossa com esse monte de indústria que está vindo para cá. Isso. É um foco no recrutamento e seleção, pesquisa de clima, onde o psicólogo ele passa a participar desse processo mais ativamente, juntamente com o RH das empresas. Eu me lembro até uns anos atrás, porque eu sou formada em pedagogia pelo EPG há quase 15 anos, né? E na época não tinha faculdade de psicologia em Ponta Grossa. Aí alguns pedagogos faziam psicologia da educação, iam para essa área, e eu acho que era muito falho, porque a gente não tinha esse preparo. E hoje a gente vendo essa leva de formandos aqui da nossa cidade, né, desenvolvendo esse trabalho tão especial com as empresas, acaba dando um retorno muito bom na prática, principalmente para o funcionário, né? Isso, com certeza, porque durante muito tempo as empresas foram muito focadas somente na produção, na produtividade do funcionário. E sem lembrar que se ele tem um conflito pessoal, um problema, isso acaba refletindo no desempenho dele de uma forma muito grande. Se ele está com um problema em casa, com a esposa, com os filhos, de uma maneira geral, qualquer tipo de problema, isso acaba impactando no desempenho dele no trabalho e às vezes ele não tem com quem contar ou com quem conversar, ou acaba às vezes até tendo uma demissão injusta por um problema que talvez a gente pudesse resolver, pudesse auxiliar. Entendi. Então aquela teoria que se tinha até um tempo atrás de saiu de casa, os problemas ficam na casa. Saiu do trabalho, os problemas ficam no trabalho. Isso é muito difícil de conseguir a pessoa. A gente é um ser humano só, né? É muito difícil sim, porque a gente é um todo. O ser humano é uma unidade. A gente não tem como separar as coisas, né? Dentro da minha casa, eu sou filha, mãe, esposa, avó ou o que seja. E fora, no meu trabalho, eu sou a colaboradora e tal. Poxa, mas se meu filho tá doente em casa, eu vou conseguir ir pro meu trabalho e não pensar nele, ou não pensar no que ele tá passando, ou o que eu vou fazer, né? Então, lógico que o colaborador dentro do trabalho, ele vai fazer o possível para focar na real atividade dele, mas nem sempre isso é possível. Entendi. E o teu trabalho nesse dia a dia na empresa, que daí você vai lá, cumpre teu horário e tudo mais, tem às vezes empresas que tem um número reduzido, às vezes um número maior. Como você faz para dar conta de tudo? Tem épocas que de repente pode ter pessoas com mais conflitos ou não, ou você faz dinâmica de grupo. Explica para nós como é a prática de trabalho nessa psicologia organizacional. Tá. Isso depende muito da empresa, onde a psicóloga ou o psicólogo vai atuar. Nas empresas onde eu fiz estágio e atualmente onde eu trabalho, quando o psicólogo entra, ele se apresenta para a equipe, se coloca à disposição, leva um tempo até que o pessoal crie uma confiança no psicólogo. Às vezes pensa, nossa, mas eu vou falar alguma coisa para ele, ele vai contar para o meu chefe. Não tem ainda. É preciso esclarecer muito essa questão do sigilo, que existe um sigilo profissional, um sigilo de informação, né? E com o tempo você acaba se tornando o porto seguro dos funcionários. Então, entendi. O que acontece? Braço direito ali. Isso, eles estão com algum problema, eles se sentem confiantes em te procurar, em te contar. E em contrapartida também, como que você vai atuar? Os gestores relatam para você algum problema em relação à equipe. Você vai, conversa com a equipe e tenta resolver de acordo com o que foi trazido, descobrir qual que é a real raiz do problema. Às vezes o gestor vem e fala que é uma coisa, conversando com os colaboradores você vê que é outra coisa diferente, né? Busca treinamentos, palestras, tudo que edifique
para os colaboradores e para a empresa também, que é uma via de mão dupla. E me explica uma coisa, existe algum tipo ainda assim de preconceito, por exemplo, no se abrir, por exemplo, ai, mas ela parece ser tão jovem, será que ela tem experiência de vida para me passar isso? Como que é esse dia a dia mesmo? Porque você carrega o título, você tem informação para isso, mas às vezes a pessoa ainda vem com concepções de casa, né? Na organizacional eu não consegui perceber essa questão, mas isso é muito perceptível na prática clínica. Quando pessoas mais velhas vêm buscar atendimento e se deparam com um profissional jovem. Então, às vezes, aquele senso comum pensa que tem mais conhecimento do que a pessoa que está ali. Vivência, né? Mas é aquele conhecimento mesmo do senso comum, da vivência, né? Será que ela entende o que eu tô passando? Mas isso a gente vai desmistificando no decorrer do tratamento mesmo. Tá certo. E em relação ao contratante, a empresa, já tem vaga de trabalho suficiente em Ponta Grossa ou o contratante ainda pensa, mas será que eu preciso de um psicólogo aqui na minha empresa? Existe alguma lei que apoie vocês com uma quantidade de vagas oferecida ou não? Ainda isso é uma luta? Ainda está em expansão. Ainda precisa de uma abertura maior, porque as multinacionais elas já têm essa cultura que já vem de fora. Sim. Então, as empresas menores, as empresas nacionais estão abraçando isso agora. Muitas empresas já têm colégios, têm os psicólogos escolares, alguns têm, outros ainda não. Em relação às multinacionais, todas praticamente já possuem o psicólogo organizacional. As empresas aqui da cidade, eu sei de muito poucas que têm esse profissional, mas do ano passado para cá eu já fiquei sabendo de novas empresas que acabaram acolhendo esse profissional. Eu costumo sempre falar algo que eu guardo para mim há muitos anos, e quando eu entrevisto um psicólogo, eu sempre digo isso a eles, né? A gente infelizmente ainda está numa época que as pessoas têm dificuldade, na grande maioria das vezes, às vezes, de pagar um médico para um filho. E tem que acordar 5 da manhã para ir para um postinho pegar uma vaga. E aí ele pensa, mas eu não vou pagar R$150 numa consulta para um psicólogo. É frescura, né? E infelizmente, às vezes, é essa dificuldade material que nós temos, e que quando na própria empresa, na escola, vão se fornecendo o trabalho do psicólogo, vai ajudando tantas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade, e como você mesmo falou, às vezes está passando por um problema tão difícil e vai ganhar a conta, ou vai acontecer uma situação, né, de dificuldade na sua casa, e que com essa oportunidade vai crescer de alguma forma como pessoa, né? Muito importante essa questão que você trouxe das pessoas que realmente não têm condição de pagar, né, o tratamento. Hoje já existem no tratamento clínico, nas clínicas, já existe o atendimento social, onde os psicólogos, alguns deles, prestam atendimento por valores mais baixos para a população. Isso é ótimo, né? Isso. Então, uma consulta que seria lá 150 para uma pessoa carente, ficaria em torno de 70, 50, 40 reais. Olha só. E também tem as clínicas escola, né? Aqui em Ponta Grossa a gente tem a clínica da Faculdade de Santana, que foi atende... onde você estudou, né? Isso. Que o valor ele fica em torno de 5 a 20 reais. Nossa, então vale muito a pena procurar e ver que quando você tá triste, às vezes essa tristeza pode, né, evoluir para uma depressão, por um quadro mais drástico, e com a procura do profissional certo, as coisas podem acabar ali, né, na raiz. Podem acabar ali. E às vezes uma coisa tão pequena que às vezes a gente não dá bola, fala, vai passar, e acaba não passando. Isso somatiza no nosso corpo, né? É verdade. Então, essa oportunidade aí nesse bate-papo da gente ver que todo problema aí pode ser resolvido sim, com a ajuda do profissional certo. E a Gabriela vai deixar pra gente o contato nas redes sociais, né? Você fez um Instagram profissional. Tem um Instagram profissional, @psique.gabrielamiranda. E o meu WhatsApp, se quiserem agendar consultas ou tirar dúvidas, é 42 9 9940 7223.
Então entre em contato com a Gabriela, ela é uma profissional excelente, que tem já, apesar de jovem, já tem uma bagagem e pode sim ajudar você em muito. E eu agradeço o teu convite, né, aceitar o meu convite, e vamos marcar mais tema. Vamos ouvir mais em voz, que vai ser muito bom conversar. A psicologia ela é um tema, apesar da maioria da população associar muito a psicologia à prática clínica, sim, ela tem uma gama de áreas, outras coisas, né? Que a gente descobre na faculdade, que até quando a gente entra, a gente fica, nossa, mas tem tudo isso, né? É muita prática, é muito campo. Viu, gente? Ó, que bom escutar isso. Então, a Gabriela com esse rostinho lindo e todo esse conhecimento vai estar aqui mais vezes para conversar com a gente no Invogue. Seja sempre bem-vinda à TV Vila Velha. E você que acompanha a nossa programação, não sai daí, que depois dos comerciais tem mais entrevista e bate-papo.